Então vamos lá, sem muita demanda, 2 Crônicas, capítulo 20, o verso de número 15, que diz assim: E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Irmãos, eu parafrasaria essa frase dizendo o seguinte: E Jaaziel disse: Dai ouvidos toda a igreja de Canaã, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó pastor Rogério, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas a peleja é do Senhor. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu, irmão? Irmãos, eu gostaria de te convidar você para repetir o final do verso que diz: A peleja não é nossa, mas é do Senhor. Vamos junto? 1, 2, 3. Irmão, você pode me dar um pouquinho de retorno aqui, varão, em nome de Jesus. Vamos mais uma vez, irmãos. 1, 2, 3. A peleja não é nossa, mas é do... Então, se a peleja é do Senhor, meu irmão, pode se alegrar, porque a vitória já é sua. Porque Deus não perde batalha, Deus não perde guerra, Deus não perde peleja. Então, se a tua peleja tu já entregou na mão dele, se a nossa peleja é dele, já vamos se alegrar em Deus, porque a vitória já está garantida. Aleluia, porque Deus não perde batalha. É por isso que você vai entender, meu irmão, a confiança de Davi, quando ele se propôs a lutar contra Golias, que diz o texto que uma das coisas que Saul indagou Davi foi a confiança de Davi, dizendo o seguinte: qual é a confiança que você tem, você sendo tão franzino, tão fraco, humanamente falando e te olhando, você é tão incapaz, tão despreparado, e qual é a confiança que você tem de enfrentar o gigante que é tão bem preparado? Davi disse, segundo o Kevin Corner: o Deus que me deu vitória sobre o urso é o mesmo que me deu vitória sobre o leão. E o Deus que me deu vitória nestas duas áreas, ele não perde, não muda, não perde guerra, não abandona amigo na peleja. Então o Golias é mais uma história de vitória que eu vou colocar no meu currículo, porque já é vitória garantida, diz o Senhor. Só para você dar um glória melhor do que esse, meu irmão: o Deus que já te deu vitória nas batalhas passadas é o Deus que está mandando dizer para você: pode se alegrar, porque esse gigante vai cair e a vitória... Eita! Aleluia, aleluia, aleluia. Quem sabe tem alguém aqui temeroso pelos dias que estão vindo, mas receba esta palavra profética. Eu profetizo debaixo da autoridade desta palavra, que esse resto de janeiro vai ser bênção, fevereiro vai ser bênção, março vai ser bênção. Cada mês que eu vou dizendo, você vai dizendo amém. É março abençoado, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E como Deus não é Deus de metade, pode dar glória que dezembro tem vitória. Eita, aplauda a Deus, Deus está nesta casa. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Josafá foi neto de Abias, filho de Asa. A história diz, irmãos, que Asa e Abias fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Tem um ditado aí fora que diz que filho de peixe não dá jacaré. Já que Abias e Asa foram crente, Josafá também deu crente. A história diz que ele era neto de crente, filho de crente. Ele também foi crente. Irmãos, sabe por que tem muitos filhos? O que eu vou falar aqui agora, pelo amor de Deus, preste atenção para não distorcer o que eu estou dizendo. Mas os irmãos sabe por que tem muito filho de crente fora da igreja, meu irmão? Porque não tem testemunho dentro de casa.
Eu vou repetir devagar e pausado. Eu não vim de longe para brincar de pregar, meu irmão. Eu vim aqui para entregar a mensagem que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Tem muitos filhos de crente. O que eu estou dizendo aqui, eu vou dizer mais uma vez, eu não estou generalizando. O que eu estou dizendo aqui não é regra, mas há muitos filhos de crente fora da igreja, porque não tem testemunho dentro de casa. A Bíblia diz que Abias foi crente, Asa foi crente, deram bom testemunho, fizeram o que foi reto aos olhos do Senhor. Quando chegou a vez do neto, a vez do filho, a vez de Josafá, diz o texto que ele fez o que foi reto aos olhos do Senhor. Irmãos, é por isso que o texto diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, para quando ele estiver velho, ele não venha se desviar dele. O exemplo está em mim para os meus filhos. O exemplo dos teus filhos está em ti para a caminhada na fé. Os irmãos, diz o texto, só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Eu não vou estar do lado do meu filho todo dia, toda hora, para defendê-lo, para ajudá-lo, para aconselhá-lo. Eu não vou estar. Eu não vou acompanhá-lo, ele na escola, na faculdade, na empresa, na rua, no ônibus, onde ele estiver passando. Eu não vou estar. Mas o meu ensinamento vai ir no coração dele. A história diz, irmãos, que quando Sara não aceitou mais Agar e Ismael, que ela fez Abraão expulsar o menino e a mãe de casa, o texto diz que os dois saem errantes pelo deserto. Diz a história que quando eles chegam no deserto, a Bíblia diz que Agar se separa de Ismael um tiro de pedra. A história diz que ela começa a chorar. E ela saiu, diz a história, de perto do filho para não ver o filho morrer de sede. A história diz que quando ela está chorando, o anjo olha para ela, se apresenta a ela e diz: não temas, não temas. Ela disse: como não temer? Estou afastado do meu filho porque o meu filho está prestes para morrer. O meu filho vai morrer de sede, como não temer? Olha o que o anjo disse: Deus já ouviu a voz do menino aonde ele está, e já abriu um poço no deserto, e ele vai saciar a sede do poço que o anjo abriu para ele lá. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, meu irmão, que o anjo não apareceu para Agar dizendo: Deus ouviu a tua oração. Não, diz a história que o anjo aparece para Agar e diz: Deus ouviu a oração do menino no lugar aonde ele está. Meu irmão, quem foi que ensinou Ismael a orar? Com certeza foi o velho Abraão, que era amigo de Deus. Ou seja, Abraão não estava com Ismael, mas o ensinamento do pai estava no coração do filho, e mesmo sem o pai estar perto, ele aprendeu, colocou em prática, e Deus abriu os ouvidos, abriu o céu e mandou resposta. Tem crente, meu irmão, que sai da igreja, fala mal do pastor, fala mal do pregador, fala mal dos hinos, fala mal do dirigente, fala mal da regência, fala mal da leitura oficial, fala mal do texto que foi lido. Sabe quando uma criança, um jovem que cresce numa casa como essa vai ter uma firmeza nesta casa? Nunca. Mas o texto diz que Asa foi crente. Diz o texto que Abias foi crente. Diz o texto que Jeroboão também foi crente. A história diz, irmãos, que Abias, quando ele senta no trono para reinar, a história diz que ele fez o que foi reto aos olhos do Senhor. Jeroboão veio contra Abias para enfrentá-lo, e diz o texto que Jeroboão falou: eu quero lhe matar, eu quero lhe quebrar, eu quero lhe partir, eu quero lhe arrebentar. Segunda Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 5, diz o texto que Abias olha para ele e fala assim: ó, eu vou te dar uma notícia para você. Talvez você não saiba, mas eu quero te dar uma notícia. Você não sabe não, que Deus fez um concerto, uma aliança com o meu pai Davi, e a aliança que ele fez foi uma aliança eterna de sal. E o que Abias estava dizendo era o seguinte: o concerto que Deus fez com Davi era não só com ele, mas com toda a descendência dele. E eu sou bisneto de Davi, então a tua ameaça não vai me quebrar, o teu jugo não vai me pesar, a tua mão não vai ser sobre a minha vida para me atrasar, porque a aliança que Deus fez lá atrás com o meu pai, ela é eterna, ela não vai quebrar. Eu já quero começar a lançar uma palavra profética sobre a tua vida e a tua família. O diabo pode até
até te ameaçar, o diabo pode até investir, o diabo pode até vir querendo dizendo que vai quebrar com você, com a tua casa e com a tua descendência, mas eu quero dar uma notícia de Deus aqui. A aliança que Deus fez contigo é a aliança que Deus vai cumprir na vida da tua descendência. Receba esta palavra: os teus filhos serão bênção, netos serão bênção, genro vai ser bênção, nora vai ser bênção, a tua descendência é abençoada, porque a aliança de Deus não vai quebrar sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e o teu ministério. Você pode dar um glória por esta palavra? O que Abias estava dizendo para Jeroboão é o seguinte: você pode vir, mas quem vai se quebrar é você, porque o que Deus prometeu para o meu pai está de pé. O que Deus falou, ele assina, carimba, faz acontecer, porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Aliança de sal. O que significa isso, pastor? Aliança perpétua. Concerto de sal, aquele que não tem ruptura, aquele que não tem divisão, aquilo que ninguém quebra. A partir do momento que foi firmado, firmado uma vez, firmado para sempre. Lembra no dia que você aceitou Jesus? Lembra no dia que você ergueu a mão, saiu do teu lugar e veio aqui? Deus olhou para você e disse: eu estou fazendo um concerto de sal contigo. O diabo vai querer investir, mas não vai alcançar. O diabo vai querer destruir, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a aliança que Deus fez contigo é eterna. Você acredita nesta palavra? Segundo os estudiosos, irmãos, era um costume oriental comer sal como garantia de um pacto, de uma aliança. O concerto de sal significava um pacto que não podia se quebrar. O sal expressa a fidelidade e permanecer juntos e unidos. O sal indicava uma amizade perpétua que não podia ser quebrada, corrompida e que seria preservada. O sal era tão valioso que parte da remuneração dos salários do soldado romano era feito com sal. É por isso que vem o nome salário. Em diferente civilização, o sal na mesa representava prestígio, orgulho, segurança, amizade. Naquele tempo, a ausência do saleiro ou um sal derramado sobre a mesa pronunciava que quem estava sentado na mesa um com o outro não tinha compromisso, não tinha aliança. Quando alguém era infiel a uma amizade, existia uma expressão romana que dizia: traiu a promessa, traiu o sal. É por isso que Leonardo da Vinci, quando ele pintou a sua obra Santa Ceia, a obra original, ele tratou de colocar diante de Judas um saleiro derramado, como se tivesse dito: está junto, mas não tem aliança, não tem compromisso, não tem pacto. O sal preserva, o sal conserva. É por isso que em muitas regiões carentes, quando uma pessoa não tem geladeira, refrigerador na sua casa, se salga principalmente a carne para não estragar, porque o sal conserva. O sal é resistente. Nem a chuva, nem o sol consegue dissolver um bloco de sal. Ele permanece inteiro por causa da sua coesão. E o que é coesão, pastor? É a união das partes como um todo. É tão unido, é tão junto que se torna um. É por isso que lá diante do Mar Morto, quando nós estivemos lá, nós vemos aqueles blocos, aqueles torrões de sal. Parece pedra, meu irmão. O sol não destrói, a água não dissolve, porque é tão junto, tão resistente, que ninguém consegue destruir, separar, desunir. Os cientistas, eles desenvolveram o raio laser, que nada é mais, nada menos que um raio de luz concentrado. É tão poderoso o laser que ele serve para enviar mensagem. Ele é usado como bisturi e muitas outras coisas. E no início, meu irmão, só para os irmãos terem uma base, no início foi difícil encontrar alguma coisa que servisse de lente para a luz do laser. Mas os cientistas pesquisando, perceberam, descobriram que o sal comum servia de lente. Tudo que colocava diante do laser era destruído, era derretido, o laser dissipava. Mas quando descobriram que o sal comum servia de lente, e a força e a luz, o calor do laser não destruía. Por quê, pastor?
porque é resistente, não tem aquilo que destrói. O que Abias estava dizendo para Jeroboão era o seguinte: a aliança que Deus fez com Davi é eterna, e como eu sou filho de Davi, não adianta vir luta, não adianta vir vale, não adianta vir deserto, não adianta vir gigante, não adianta ameaça, não adianta exército. Recebe essa palavra, meu irmão. Não tem vale, não tem luta, não tem exército, não tem vento contrário, não tem tempestade que vai te quebrar, que vai te destruir, que vai aniquilar com a tua casa, com a tua família. Pode dar glória, porque o que Deus fez contigo, oh Senhor, aleluia, 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 aleluia. É um pacto eterno, é uma aliança de sal. É por isso que aquele endemoniado lá na empresa, ele não entende porque você está lá. Ele luta, luta, luta e você está lá. É por isso que o vizinho macumbeiro não entende como é que você está lá. Ele já deu frango preto, já deu amarelo, já deu do índio, já deu da granja, já foi na encruzilhada, já foi em cemitério, já foi em busca de mar, já foi em cascata, e ele não consegue destruir, não consegue te parar, não consegue aniquilar. Sabe por quê? Quem te prometeu, oh Senhor, anda calavaçu. Você pode dar um glória melhor do que esse, meu irmão? O diabo vem por um caminho, mas por 7 ele cai, por 7 ele corre, e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você vai dando glória, porque você não é atingido. E calabasurianda labaia lavaxergnai. Eita. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Eu estou aniquilando na vida de alguém trabalho que foi feito contra para destruir. O inimigo está bestado, meu irmão. Ele não sabe porque você ainda está de pé diante de tanta coisa que foi oferecido para ele. Mas sabe o que Deus manda te dizer? A aliança que eu tenho contigo é eterna. É a aliança. Eita, Senhor. Aleluia. Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família, Deus visita os teus entes queridos, Deus visita a tua descendência, Deus visita o emprego que Ele te deu, Deus visita a tua saúde. O diabo vem por frente, Deus tranca. Ele vem na direita, Deus tranca. Ele vem pela esquerda, Deus tranca. Ele vem por trás, Deus tranca. Ele tenta vir, mas ele cai por terra, você passa ileso. Eita. Eita, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse, meu irmão. Aliança de sal. A história diz, irmãos, que sai Abias, se levanta Asa, filho de Abias. A história diz que Asa também fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por quê? A história diz, irmãos, que quando Asa assume o trono, teve 10 anos de paz sobre Judá e Jerusalém. 10 anos de paz, quando ele assume o trono. Mas mesmo tendo os 10 anos de paz, diz o texto que ele não se acomodou. Mesmo assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e procurou continuar agradando ao Senhor. Ele tirou os altares, ele fez limpeza, ele quebrou estátua, cortou bosque. Sabe por quê? Mesmo ele estando na paz, ele não esqueceu de continuar buscando ao Senhor. Preste atenção, meu irmão, o perigo do crente é se acomodar com a vitória. Eu vou repetir. O perigo do crente é se acomodar com a vitória. Não se acomode não, meu irmão. Deus te deu vitória? Continua fazendo, continua buscando, continua limpando, continua buscando. Oh Senhor. História diz, irmãos, que ele conscientizou o povo a continuar a buscar ao Senhor, observando a lei e o mandamento. Vamos dizer junto, irmão? Observando a lei. Observando a lei e o mandamento. Observando a lei
e o mandamento. Quando eu falo de lei, eu falo de ouvir a palavra. Quando eu falo de mandamento, eu falo de obedecer a palavra. E diz o texto que ele, conscientizando o povo a observar a lei e o mandamento, diz o texto que veio o temor no coração do povo. Irmãos, não adianta ouvir e não obedecer. Eu vou repetir: não adianta ouvir e não obedecer. O texto diz que o povo ouviu e obedeceu, continuou edificando cidades fortes. Por quê, pastor? Porque a terra estava em paz. O perigo do crente é se acomodar com a vitória. Está na prova, busca. Está na bênção, se acomoda. Mas não é tempo, meu irmão, de se acomodar. É tempo de edificar cidades fortes. E preste atenção no que fez Asa. O texto diz que ele disse assim, ó: edifiquemos cidades fortes e cercamo-las de muros, torres, portas, ferrolhos. Muros, torre, portas e ferrolhos. Vamos dizer junto, irmãos? Muro, torre, portas e ferrolho. Vamos dizer junto? Muros, torres, portas e ferrolho. Irmão, preste atenção. Estava lendo esse texto e me chamou a atenção uma coisa. Quando eu falo de muro, quando eu falo de porta e quando eu falo de ferrolho, eu falo de estar fechado para o inimigo não andar. Entrar, sair, chegar a hora que quer, sair a hora que quer. Porque quem entra onde não é o seu território pode fazer bagunça. Então diz o texto que Asa falou: levante muro, levante porta e feche as portas com o ferrolho. Ou seja, vamos fechar as brechas. Aleluia, irmão. E detalhe, 3 coisas eram para fechar a brecha: muro, portas e ferrolho. E uma só para vigiar. O que era? A torre. Diga, torre. Mas por que uma só, pastor? Torre. Uma só para vigiar e 3 para fechar a brecha. Porque vigilância, meu irmão, vigilância é a mesma em qualquer lugar, em qualquer hora. Toda hora, todo lugar, em qualquer instante, a vigilância é a mesma. É para vigiar. Mas quando eu falo de muro, quando eu falo de portas, quando eu falo de portas sem ferrolho, eu falo de brecha. Ou seja, a vigilância é a mesma, mas as brechas que o adversário usa são várias. Quando ele não tenta dentro da tua casa, ele tenta lá na empresa. Quando ele não tenta na empresa, ele tenta na tua saúde. Quando ele não tenta na tua saúde, ele tenta na paz no meio da tua família. É por isso que diz o texto que é melhor vigiar. Mas o texto diz que assim fizeram e prosperaram. Oh, Senhor. Diz o texto que os inimigos vieram contra os etíopes, mas eles estavam tão bem preparados que eles venceram. Mas quando você chegar na tua casa, examine 2 Crônicas capítulo 15. Deus, diz o texto, que levanta um profeta para orientar Asa, dizendo: sou convosco enquanto forem comigo. Se me buscarem, me acharão, mas se me deixarem, vos deixarei. Mesmo com todo o cuidado que Asa tinha feito para agradar o Senhor, mesmo assim o Senhor adverte. Mas o mesmo Deus que adverte é o mesmo que consola, dizendo: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é que mesmo eles fazendo tudo aquilo para agradar a Deus, Deus ainda diz assim: estão quebrando ídolos, estão desfazendo altares, estão conscientizando o povo a me buscar, a me temer, a vigiar, estão falando para o povo fechar as brechas. Mesmo assim, se vocês me buscarem, me acharão, mas se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Dá a entender, irmãos, e vontade de falar assim para Deus: Senhor, mas nós estamos fazendo tanto, e mesmo assim o Senhor está dando uma palavra dessa. Irmãos, preste atenção. Deus não fala de graça. Deus não fala a ermo. Ah, Senhor. Deus não joga conversa no ventilador. Você pode estar orando e buscando todo dia, mas se Deus falar para você: vigia, não indague o porquê. Eu vejo hoje, mas Deus vê o amanhã.
A Bíblia diz, irmãos, que Baasa, rei de Israel, veio contra Asa. O texto diz que ele, em vez de buscar ao Senhor para ter livramento, paz, meus irmãos, ele foi buscar socorro no rei da Síria, que era Beni-Hadad. E detalhe, para pagar o favor que ele pediu para o rei da Síria, diz a história, irmão, que ele ainda arrancou tesouro da casa de Deus. Mas diz a Bíblia que Deus levanta o profeta Anani para o repreender. Mas diz o texto que mesmo assim ele ficou indignado, ficou dodó, irmão, não gostou não. Porque tem gente que é assim, meu irmão. Se a palavra é receba, toma, leva a chave, apartamento, carro novo, leva isso, leva aquilo, aquela igreja, aquele pregador, aquele homem é de Deus, eu vou lá. Mas se é que nem João Batista dizendo, raça de víboras, vos conserte, eu não vou lá não, porque lá não é para mim. É sim, senhor, meu irmão. Se Deus está falando, tem motivo. Se Deus está falando, ele é Deus, nós somos barro. Se Deus quer falar, a casa é dele, a minha vida é dele. A palavra é dele, você é dele, a obra é dele. Mas não, irmão. Asa ficou indignado. Asa ficou cheio de não me toque, não me rele. Diz o texto que mesmo assim ele não se humilhou, não se consertou. E detalhe, ainda lançou o profeta no tronco. Mas Deus é tão tremendo. Esses dias eu ouvi uma frase escrita assim na camiseta de alguém. Eu estava indo ao mercado, aquele indivíduo vinha vindo ao meu encontro. E na camiseta dele estava escrito assim: Deus é tão bom que deixa você plantar o que você quer. 3 pontos. Quando eu vi 3 pontos, eu pensei, tem atrás. Quando ele passou, e atrás estava escrito, porém é tão justo que você vai colher aquilo que você plantou. Receba. Oh, irmãos. Se ele tivesse consertado, tinha dado certo. Mas diz o texto que não. Ele não se humilhou, não se arrependeu. Ficou indignado com o profeta e mandou lançar o profeta no tronco. Sabe o que aconteceu? Deus foi lá e feriu os pés de Asa. E diz o texto que a chaga foi tão tremenda que ele morreu. Aí Deus vai lá e levanta Jeosafá, filho de Asa, neto de Abias. Vou repetir, filho de Asa, neto de Abias. Ele viu o pai errar, mas ele também viu o pai dar bom testemunho. Ele viu o vô dar bom testemunho e os dois buscarem a Deus. Diz o texto que ele já começou a reinar buscando a Deus e andando nos seus caminhos. Diz o texto que o Senhor confirmou o reino na mão de Josafá. A primeira coisa que Josafá fez, meu irmão, foi chamar os príncipes para ensinarem e os levitas para tocarem. Ou seja, ele disse assim: aqui eu quero louvor e palavra. Eu quero louvor e palavra. Quando eu louvar, Deus vai ouvir. Mas quando a palavra descer, é Deus quem vai falar e nós vamos escutar. A Bíblia diz, irmãos, que eles tinham o livro da lei na mão, ou seja, a palavra. E quando começaram a ensinar do livro da lei, diz o texto em 2 Crônicas capítulo 17 versículo 9: e veio o temor do Senhor no coração do povo. Olha aqui, irmão. E veio o temor do Senhor no coração do povo. Sabe por que tem muita gente que não teme mais, irmãos? Porque não tem o ensinamento da palavra como ela é. Estamos vivendo dias, irmãos, que se a palavra for pregada do jeito que ela é, tem lugares que nós não somos bem-vindos para entrar. A primeira coisa, dependendo dos lugares aonde nós vamos pregar, antes, quando não nos conhece, a primeira impressão é a entrevista que eles nos fazem. Tem igreja que nós vamos pregar por aí, meu irmão, que eles pedem o esboço para ver o que você vai falar. E você pergunta, mas por que isso? Porque eu tenho cuidado com as minhas ovelhas. Até aí tudo bem, meu irmão. Mas depois você vai se familiarizando e você vai vendo que não é só aquilo. Aqui não pode falar que tem inferno.
Aqui não pode falar que o inferno existe. Aqui não pode falar que todo dia é dia de se consertar. Aqui não pode falar que a trombeta pode tocar a qualquer momento. Aqui não pode falar que é pecado cobiçar o que não é seu. Aqui não pode falar isso, aqui não pode falar aquilo. Sabe o que isso está gerando, meu irmão? Falta de temor no coração do povo. Desculpa o que eu vou dizer aqui. Os irmãos sabiam que tem crente, meu irmão, na igreja que não acredita no arrebatamento da igreja e nem na vinda de Jesus. Não, diga misericórdia, meu irmão. Esses dias nós fomos servir a Santa Ceia na casa de uma senhora em Catanduva. E conversa vai, conversa vem. Acabamos de servir a Santa Ceia. Os irmãos pediram para ir embora. Eu fiquei um pouquinho com ela. E ela disse isso para mim: pastor, eu não acredito que Jesus vem aqui. É mesmo, irmã? É. E quantos anos a senhora tem de crente, irmão? 35 anos. 35 anos, meu irmão, não aprendeu ainda que Jesus vem. Sabe por quê? Porque está faltando um homem para falar essa mensagem. Porque arrebatamento da igreja, meu irmão, nem sempre é bálsamo que vem. A maioria das vezes, quando se fala de segunda vinda de Jesus e arrebatamento da igreja, a palavra é sólida, é ardida, é firme. E é por isso que tem muitos pregadores que não quer pregar. Sabe por quê? Se falar a palavra como ela é, eu vivo disso. Eu fiz do púlpito cabide de emprego. Então eu não posso falar essas palavras. Sabe por quê? Porque senão não vão me convidar para voltar mais. E o púlpito é meu cabide de emprego. Mas eu quero dar uma notícia, meu irmão: Jesus vem sim. Eita. Aonde tem palavra tem temor, irmãos. O que está faltando nos últimos dias é ensinamento da palavra, culto de Santa Ceia, meu irmão. Eu não sou de ontem, não. Eu tenho 35 anos, eu tenho que aprender muito ainda. Mas eu peguei uma parte da igreja, não estou generalizando não, mas muitas igrejas hoje, antigamente, por exemplo, quando você ia no culto de Santa Ceia, era um temor, era uma reverência, todo mundo de cabeça baixa, se preparou a semana inteira para poder se reunir naquele momento. Vai pegar o pão, pega com uma reverência, pega com temor. Vai relar no cálice, rela com temor no cálice. Ou senão, estamos na igreja. Olha, irmão, uma das piores coisas que tem, desculpa da expressão, e eu vou falar isso aqui porque a Canaã não é assim. Todas as vezes que eu vim aqui, pastor, depois desse hino, o senhor pode pegar o microfone e pode seguir. Uma das piores coisas, irmãos, que há em algumas igrejas, não é todas, é quando diz assim: vamos orar por pregador. A igreja fica de pé e fecha os olhos que nós vamos apresentar o homem de Deus. Irmão, o pregador já tem que vir pronto, é de casa. Glória a Deus 2 vezes, irmão. Já tem que vir pronto, é de casa, porque na hora que vai orar, irmão, que abaixa a cabeça e fecha os olhos. Esses dias eu fui pregar num trabalho, festividade de jovens. E os jovens alegres, devia ter uns 50 jovens naquele grupo, alegre, cantando. Vamos orar para o pregador. E eu fiquei com os olhos abertos. Orando em espírito, irmãos. Orai e vigiai. Irmão, de 50 ficou 10. Mas eu nem tutibiei. Falei: irmãos, de pé como estamos, antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero esperar a mocidade que me convidou para pregar voltar para o seu lugar. A gente só vai fazer qualquer coisa quando eles voltarem para o lugar. Irmãos, eu acho que eu acabei com a noite de muitos deles. Porque se a mãe de algum deles fosse igual à minha... irmão, quando chegou em casa, com certeza foram 500 graus de puro fogo santo e poder. Mas a Bíblia diz, irmãos, que com o ensinamento da palavra veio o temor do Senhor. Jesus. Cada pregador tem o seu estilo, cada pregador tem o seu ritmo. Desculpe da minha expressão. Cada pregador tem a sua pinta, tem a sua identidade particular. Cada um vem de um estilo. Mas quando tem compromisso, meu irmão, seja o avivalista, seja o ensinador, seja uma exortação, seja aquele que passa o bálsamo, mas ensinou a palavra como ela é, o temor do Senhor repousa sobre a igreja.
Mas o texto diz, irmãos, que um dia Acabe resolve visitar, ou melhor, Josafá resolve visitar Acabe. O texto diz que quando ele vai visitar Acabe, você conhece o texto, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 18, não precisa nem abrir, eu estou acelerando por causa do horário. A história diz que quando ele chega lá, ele tinha um grau de parentesco, tinha feito um grau de parentesco com Acabe. Eu não sei se o filho de um casou com o outro, mas fizeram um grau de parentesco. E diz o texto que quando chega lá, a primeira coisa que Acabe dá é um banquete. Cuidado com os banquetes, meu irmão. A história diz que um banquete é servido. E na hora do banquete, Acabe faz uma pergunta e uma proposta para Josafá. Vais tu comigo subir para tomar Ramote e Gileade? E Josafá disse, eu vou. Empolgado falou, mas depois a ficha dele caiu. Ele falou, opa, eu acho que eu falei demais. Só que como eu dei a minha palavra que eu vou, agora eu quero ouvir a boca de Deus. Em vez dele procurar primeiro a boca de Deus, primeiro ele falou com a dele. Depois a ficha caiu, aí ele quis ouvir a de Deus. Mas Deus é bom, nunca deixa de falar. Diz o texto que Josafá falou assim, tem algum profeta aqui para nós consultarmos? Acabe disse, um só você quer? Porque nós temos 400. Oh, irmão. Segura perto do cinto aí, irmão. 400 nós temos, por falta de um, nós temos 400. 400 bajuladores, 400 interesseiros, 400 preocupados em fazer a política da boa vizinhança para guardar o que é teu. 400, meu irmão, que só serve para jogar confete, mas não para falar a verdade. Nós temos 400. Acabe disse, então quer ouvir os 400? Josafá disse, ide. 400 vozes, não erraram nem a vírgula, porque Deus já entregou Ramote e Gileade nas vossas mãos. Josafá olhou e falou, mas o negócio aí está esquisito. Por quê? Porque até a vírgula foi igual. Isso aí é do YouTube. Isso é mensagem ensaiada. Não tem um outro profeta aí não para nós consultar? Diz o texto que Acabe falou, tem, mas eu não gosto dele. E como ele chama? Micaías. E por que não gosta de Micaías? Porque Micaías não fala coisa boa para mim não. Não é que Micaías não fala coisa boa, é que Micaías fala a verdade. E a verdade dói, irmão. Fica lá, bassuriando labai. Compromisso de Micaías, meu irmão, não era para agradar homem, não. Compromisso de Micaías era falar a verdade. Porque uma das coisas que homem de Deus tem que ter cuidado, meu irmão, é com o bajulador. Uma das coisas que homem de Deus tem que ter cuidado, meu irmão, é com aqueles jogadores de confete. O camarada está no caminho errado, mas o bajulador está dizendo, pode ir que é louvável. Mas não tem coragem de abrir a boca e dizer, não vai, porque não vai dar certo. Mas quem tem a boca de Deus emprestado para Deus, meu irmão, fala o que Deus manda, o que Deus ordena, não o que o homem quer. Eu já contei isso aqui, quando roubaram o carro do meu pai. Deus usou o profeta dizendo, não venda o carro. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo, não estou te autorizando. Meu pai disse, não, eu vou vender sim. Resumindo, já contei isso aqui, você conhece. Ele vai lá e vende o carro, o ladrão vem, rouba o carro, leva o carro de graça. E aí ele ficou todo jururu. A minha irmã chega do serviço mais tarde, quando chega todo para baixo, todo mundo com a cabeça baixa. A minha irmã entrou e disse, mas o negócio aqui está esquisito. Eu saí, estava todo mundo alegre, agora está todo mundo meio jururu. O que está acontecendo? Meu pai disse, viu o homem que estava aqui quando você saiu para ir trabalhar? Vi, era um ladrão, roubou o carro. Aí ele disse, olha para o pai, ora para o pai. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus já estava falando 2 meses, não venda, agora ele quer ouvir. Quer ouvir? Então receba. Quando a minha irmã ficou na frente dele, que fechou os olhos, ela disse, então vamos orar. Ela não disse nem amém, nem seja louvado, nem Senhor, estamos aqui. Do jeito que ela disse, Deus já tomou ela em profecia e disse, homem rebelde. Irmãos, eu me lembro que eu olhei por baixo da pestana, como diz lá em Catan. Todo mundo olhou no rosto dela, inclusive o meu pai. Mas quando nós olhamos para ela, vimos Deus nela. O que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão. Essa conversa de filha para pai é esquisito. Mas ali acabou o grau de parentesco. Ali era a boca de Deus falando na boca do profeta. E nem sempre a palavra do profeta agrada, meu irmão. Nem sempre a palavra do profeta é o que nós queremos. Às vezes saímos de casa para ir para a igreja dizendo, hoje eu quero pular, hoje eu quero me extravasar, hoje eu quero dar lugar, hoje eu quero sair sapateando, hoje eu quero ver nego cuspir no fogo. E Deus chega aqui, lépete. Mas se é a boca de Deus, louvado seja Deus. O texto que ele vai lá, irmãos, manda prender Micaías, comendo pão de dores e águas amargas. Leia lá na tua casa quando tu chegar.
E diz o texto que os 400 dizendo, pode ir porque a vitória é tua. Micaías disse, eu não acabei de profetizar não, hein? Se voltar com a vitória não foi Deus que falou na minha boca. Pode ir, porque você não vai voltar. Resumindo, diz o texto que eles vão. E o que me chama a atenção, que eu quero abrir um parênteses aqui, é que Acabe vai disfarçado e Josafá vai vestido como rei. Acabe olhou para Josafá e falou assim, não, vai com verso de gala, vai vestido como rei, deixa eu ir como soldado, eu sou seu servo. O que Acabe queria, meu irmão, era ver Josafá cair no lugar dele. Mas a Bíblia diz que quem abre uma cova contra o justo vai cair nela. A história diz que o exército inimigo, a resposta era uma só: quando achar alguém vestido de veste real, parta ele no meio com a lança, porque ele é o rei que eu quero. E quem era o rei? Era o rei Acabe. Mas como ele estava disfarçado, lá vai Josafá. Você conhece o texto, só estou te lembrando. Diz o texto que quando se depararam de frente com Josafá, diz o texto que o soldado inimigo olhou e falou, é vestido que nem rei? Então é rei. Tem coroa de rei? Então é rei. Era o rei errado, mas ele achou que era aquele rei. O texto diz que quando ele armou o arco e mirou no rosto de Josafá, ele gritou. A Bíblia não diz o que ele gritou, meu irmão, mas eu quero crer que ele gritou misericórdia. Eu conto até 3, vamos dizer junto? 1, só quem tem fé. Deus está me dando uma palavra aqui agora, irmão. 1, 2, 3. Pelo teu grito de misericórdia aqui, Deus acaba de te livrar de uma flecha do adversário agora. Receba. Aí se eu fosse tu, eu dava um glória melhor do que esse, meu irmão. Eita, Senhor. E calabaçurianda labai. Diz o texto que o soldado fica espantado. É claro, meu irmão, gritou para Deus, o diabo fica perdido. Diz o texto que o soldado solta a lança a ermo, e a lança Acabe lá do outro lado. Diz o texto que entrou numa brecha da armadura a flecha que foi lançada. E diz o texto que ele caiu. Diz o texto que ele morreu. Diz o texto que Deus livrou Josafá. Ele volta para casa. E quando ele volta para casa, aí eu entro no capítulo de número 19. Deus levanta o profeta e diz o texto que ele é repreendido pelo Senhor, dizendo: como pode tu fazer aliança com o ímpio? Como pode tu fazer aliança com o devasso? Como pode tu fazer aliança com o mundano? Como pode tu fazer aliança com quem não tem compromisso? Como pode tu fazer aliança com quem não aceita a palavra do teu Deus? Como pode tu fazer aliança com alguém que quer ver o teu mal? O texto diz que Josafá pede perdão, se rende a Deus. Aí eu entro no capítulo 20. Os filhos de Amon da terra de Moabe vieram contra Josafá. O texto diz, meu irmão, que Josafá não foi buscar ajuda de ímpio, mas ele foi buscar a ajuda do Senhor. E o que me chama a atenção, meu irmão, que 3 coisas levaram Josafá à vitória. Em vez dele pedir ajuda para ímpio, porque ele viu que o pai dele não tinha se dado bem, e ele também já tinha passado uma experiência má, diz o texto que ele vai buscar o Senhor com oração, jejum e louvor. Vamos dizer junto? Oração, jejum e oração, jejum. Se você orar, você jejuar e abrir a boca, não para murmurar, mas para louvar, Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou abrir o céu, a resposta vai descer. Eita! E calabaçurianda labai. Eita, Deus tem vitória para alguém aqui nessa noite, irmãos. Deus está dizendo ao meu coração que está dando receita de vitória para alguém que está no vale, no deserto aqui. Oração, jejum e louvor. Oração, jejum e louvor. Oração, jejum e louvor. Oração e jejum é vitamina para a alma e o espírito do crente. Crente que não ora e não jejua é pigmeu espiritual. Crente que não ora e não jejua é um anão diante de Deus. Crente que não ora e não jejua é raquítico espiritual. É gelado, é geladeira, é lata vazia. É por isso que às vezes nada está bom para ele. O pregador não presta, o pastor também. O zelo não foi bom, o rejeito também não. O culto não foi dos melhores. Pergunta se ele orou 5 minutos e hoje jejuou 1 hora.
Oh, tem crente vivo aí, irmão? E o que me chama a atenção, irmão, já estou encerrando. O que me chama a atenção é a oração de Josafá. A oração de Josafá do capítulo 20, do versículo 6 ao versículo de número 12. Olha como ele chega diante de a inteligência, irmão. Porque, minha irmã, se for para mim vir diante de Deus, perder tempo, é melhor eu ficar em casa, varão. Se for para mim vir para o culto, assistir culto, é melhor eu ficar em casa. Se for para mim vir aqui, ver quem eu quero que pregue, quem eu quero que cante, é melhor eu ficar em casa. O texto diz que ele entrou com inteligência. Meu irmão, um calor que Deus nos acuda. Você tomar um banho, se perfumar, pegar a tua Bíblia, entrar na igreja, sentar aqui, ficar suando, para passear, é melhor ficar em casa. Mas eu faço o que, pastor? Quando sair de casa, ou melhor, quando acordar de manhã lá na tua cama, já acorde com um propósito, dizendo: Senhor, eu vou para a tua casa, eu quero ouvir a tua voz, eu quero me encher do teu poder. Deus está dizendo: é para você hoje que eu vou descer nesta casa e responder a tua oração. Inteligência, meu irmão. Entrar diante de Deus com inteligência. Vou na vigília, vou com inteligência. Vou no culto, vou com inteligência. Eu sei chamar a atenção de Deus. Temos que chamar a atenção de Deus. Foi o que Josafá fez na oração. Josafá disse: Senhor, o inimigo vem vindo aí. Força eu não tenho, mas eu confio em ti. E o Senhor não sabe dar maior. Quando tu chegar na tua casa, leia lá, parafraseando as palavras de Josafá. Olha o que ele diz: o Senhor não sabe dar maior. Sabe o que ele acabou de falar agora? Mandou um recado que vai arrancar a gente dessa terra aqui. Essa terra, não sei se o senhor lembra, quem deu foi o Senhor para nós. E outra coisa, falou que vai matar nós tudo. E outra coisa, quem prometeu vitória para nós foi o Senhor. Ele falou que vai matar a gente. Olha, ele está falando isso, isso e isso. A primeira coisa que Josafá fez foi jogar na mesa o que o inimigo falou. Parece que era para provocar, irmão. Não dá a entender? Quando tu chegar na tua casa, tu leia lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versos 6 ao 12. Dá a entender que Josafá estava jogando diante de Deus, dizendo: aí, o senhor vai deixar quieto isso aí? Deus levantou o profeta e se cumpre o versículo que nós lemos: nesta peleja não tereis que pelejar. Oh Deus, anda calava, anda labai. Não temais e nem vos assisteis por causa dessa grande multidão. Ele falou isso, Josafá. Ele diz que vai fazer isso, mas fica tranquilo, porque a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Eu vou falar um parênteses aqui, irmãos. Quando Deus falou que ia me dar uma esposa, o senhor riu por quê, varão? Milagre acontece, varão. Acabei de dar receita, oração e jejum aí. Resumindo, meu irmão, eu estava aqui em São Paulo 2 anos antes. Deus falou comigo: eu vou lhe dar. E quando eu lhe mostrar quem é, tu vai olhar e vai saber, porque eu vou lhe falar. E para tu saber que sou eu, faça a prova de mim. Aí 2 anos se passou, fui para Catanduva, já contei, eu acho que isso aqui. Quando a mocidade levantou, devia ter uns 80 jovens, com os moços e as moças. Mas eis que surge, irmão. Oh, glória. Manto, terra, manto. Lembrei. Foi essa. 2 anos tinha se passado, eu nem me lembrava. Porque Deus falou: quando tu olhar, eu vou falar no teu coração. Quando eu olhei que Deus falou, eu me lembrei do restante da profecia. Faça a prova. Sabe qual a prova que eu fiz, irmão? Eu pedi a casa. Esse negócio de fazer provinha michuruca, isso não é com a gente não, meu irmão. Vamos ser inteligentes. Se é ela, manda ela vir me dar a paz do Senhor no fim do culto. Meu irmão, vai você dar a paz do Senhor, crente. Peça que nem se peça a Deus de verdade, irmão. Se é ela hoje, vai levantar um profeta e vai falar assim. Se é ela hoje, ela vai sonhar comigo. Irmão, isso aí é outro detalhe. Falei: se é ela, eu quero a casa. Deus é tão bom, irmão. Deus não brinca de prometer, não. Quando Ele fala, Ele cumpre com aquilo que Ele falou. Deus falou: pode fazer a prova. Eu fiz a prova. Resumindo, pode dar glória. Deus me deu a casa própria, dizes. Aí o pior veio depois, irmão. Eu pensei que pior era ter a casa. Pior foi passar pela muralha da minha sogra, irmão.
Ela está aí, ó. Tem uma espiã ali. Em nome de Jesus, cala-te. Deus está nessa casa aqui, irmãos. Ela não está aqui mesmo? Pois o irmão edita isso aí, viu, irmão Fernando? Edita. Se ela estiver assistindo pela internet, Senhor, tampe os ouvidos dela agora. Me lembro, irmão, quando eu conheci a minha sogra. Aí descobri que era filha. Aí eu gostei dela mesmo, sem interesse. E eu tinha uma Brasília 76. Um dia eu passeando. Nossa, o que, irmã? Jesus, quanta murmuração. Bom, resumindo, era daqui, ó, para os murmuradores. Receba. Encontrei minha sogra e minha hoje esposa, né? Mas na época, só de longe, andando no centro de Catanduva. E os irmãos percebam que ela está lá da vidraça do berçário olhando, mas eu acho que ela não está entendendo nada. Mas não olha não, irmão, não olha não. E aí, varão, eu encontrei elas no centro de Catanduva. E como Catanduva é quente, eu falei, eu vou dar uma carona para essas irmãs sem interesse. Coitada, é velhinha, não dá para andar a pé. Falei, eu coloco essa senhora no banco de trás, abro os vidros da Brasília, acelero na avenida. O motor é nas costas dela, enquanto ela não escuta nada e o vento bagunça tudo, eu vou entregando o currículo aqui, ó. Irmão, resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte: eu pedi, Deus ouviu, Deus falou, Deus cumpriu, e louvado seja o nome. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Deus deu estratégia para Josafá. Você não está achando que eu estou falando isso de graça, irmão? Deus deu estratégia. Deus deu estratégia a Josafá. Deus falou, levante o exército. Josafá disse, coloca na frente. E tem os cantores. Josafá disse, coloca atrás. Deus disse, não, levanta os dois. Mas o exército vai na frente. O exército vai atrás. Os louvores vão na frente. Os soldados para trás. Os levitas na frente. E Josafá diz assim, e nós vamos louvar o que aqui, Jeová? E Deus diz assim, cante o hino dizendo, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos lá, louvai a Deus porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Tem tradução que diz assim, porque a sua benignidade estende-se de geração a geração. O que é isso, pastor? Adore a Deus aqui, Deus vai visitar a tua geração lá. Adore a Deus porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O texto diz que Deus desceu diante do exército inimigo, uma confusão, começaram a se confundir, a se estranhar, guerrear um contra o outro e se destruíram a si próprio. Eu quero acabar com essa palavra profética. Eu não sei se é um, se é dois, se é uma dúzia, se é duas dúzias de inimigo contra a tua vida, mas louvai a Deus porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sabe o que Deus está dizendo? Prepare um glória pela tua entrada hoje aqui, pelo teu louvor hoje aqui, pelo teu clamor hoje aqui. Deus está confundindo inimigo na vida de crente aqui. Eita! Quantos podem dizer amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te prospere. Deus te deu uma semana de paz, felicidade, prosperidade, longura de dias, graça de Deus e ousadia do Espírito Santo, aleluia. Deus te despeça em paz. Deus abençoe a cada irmão presente. Deus abençoe o coral, Deus abençoe a orquestra, Deus abençoe os músicos, Deus abençoe a igreja.
Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe a liderança, Deus abençoe os irmãos da mesa de som, Deus abençoe os irmãos lá atrás, do púlpito lá atrás, que Deus visite e vos abençoe. Deus te despeça em paz e saia daqui nesta noite com esta palavra: nesta peleja não tereis que pelejar. Estai de pé e vede o livramento que o Senhor está te dando hoje. E só para me encerrar, a parte B do verso 15 de 2 Crônicas capítulo 20. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é nossa, mas a peleja é do Senhor. Vire para o irmão que está do seu lado e encerre essa mensagem dizendo com ele: não temas, a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. E quem crê dá glória, aplauda, porque Deus está aqui.